Nesse vídeo vamos falar o porquê dessa queda do Bitcoin e porque eu acho que ele já iniciou o processo de correção. Se a gente analisar aí as ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, o Bitcoin fez exatamente esse movimento. E agora a tendência disso é corrigir, né, em ABC, exatamente na região de 618 de Fibonacci. Vamos falar sobre esse pedido de falência da Evergrande, que isso pode ter contribuído para desencadear, né, o processo de correção do Bitcoin. Vou falar também de projeção de longo prazo. As corretoras, então, o meu conselho é não deixe Bitcoin nas corretoras. Por quê? Porque eu acho que vamos entrar nessa fase de desespero total. Tá? Até final do ano, eu acredito que vai ser uma das fases mais difíceis do Bitcoin, do preço, né? Porque eu acredito que a galera vai pensar que vai furar o fundo anterior, ou seja, furar os 15 mil dólares. O que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas vai causar um certo desespero total, beleza? Então eu vou começar primeiro olhando o gráfico de médio prazo, que é um gráfico aproximadamente aí de 1 ano a 6 meses. Você consegue ver aqui que eu fiz algumas projeções. Veja que no vídeo anterior, falo lá do que eu retirei dos cakes de stake, né? E paguei meu empréstimo para me proteger da desvalorização da cake. Eu falei nesses dois cenários, em que se o Bitcoin não perdesse essa linha verde aqui, essa linha de tendência de alta, a minha projeção era 34 mil dólares, com base nas pernas anteriores. Agora, se ele perdesse essa LTA, essa linha de tendência de alta, significaria que o Bitcoin fez exatamente as ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 intrucada, fazendo o quê? Um topo duplo. Então, quando a gente faz aqui um topo duplo, a projeção agora vai ser para baixo. Então, você vai projetar esse negócio para baixo. Vamos lá. Pegando os dois topos, então essa linha aqui tracejada no meio. Aí a gente pega dessa linha, né, até, né, e rebate para baixo. Então, se a gente rebater esse negócio, veja que o preço do Bitcoin tende a ir lá embaixo, lá em 20 mil dólares. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é a seguinte, mais para frente, que é justamente o preço de produção do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin vai, né, parar aqui, ó, nesses 22 mil dólares aqui, ó, certo? Então, se a gente pintar isso aqui de vermelho, nossa projeção é que o preço de onde ele está hoje, ele caia, né, aproximadamente 20%. Pode ir um pouquinho abaixo, pode ser nenhum problema, né, naquela agulhadazinha voltando. Outra coisa que a gente pode analisar é, perdeu essa linha de tendência de alta verde, aí a gente vai e traça Fibonacci. Se a gente traçar Fibonacci, 20 mil dólares está exatamente em 618 da Fibonacci. Ou seja, tudo indica que a gente vai para lá. Veja que também aqui, ó, eu fiz o quê? Eu fiz a onda ABC. Ou seja, a onda ABC não é tipo, ela vai cair, depois vai lá no topo de volta, não. Ele vai cair, vai fazer um topo mais baixo, depois buscar um fundo mais embaixo, ou se segurar no fundo anterior, né, formando um topo duplo. Não é o que eu acho que vai acontecer, né, depois de uma baixa dessa daqui, um volume de queda desse aqui, a tendência é que ele fique caindo mesmo, tá? Se a gente colocar aqui o volume, veja que o volume aqui foi muito grande, né? Então, toda essa acumulação aqui, ó, toda essa acumulação de alta que teve, ela vai se concentrar agora em um processo de correção, tá? Então, se a gente analisar também o RSI, o índice de força relativa, você deve dar uma olhada aqui e dizer, então tem espaço aqui para subir, sim. Eu acho que isso aqui vai corrigir para cima, tá? E quando ele chegar aqui em cima, vai ser exatamente quando ele chegar nessa linha de tendência aqui, ó. Então, também não acredito mais em alta para esse ano, tá? Aí, qual seria, né, o próximo final da baixa? Minha projeção seria lá por volta de novembro a dezembro desse ano. Por volta lá dos 20 mil dólares, ou se ele segurar aqui formando um fundo duplo. Então, essas são minhas projeções. Não acredito mais em alta nesse ano agora. Se a gente analisar aqui, veja só. Se a gente analisar agora o longo prazo, tá? Que é exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Que é os ciclos, né, que se repetem do Bitcoin. Eu tinha feito uma grande projeção de alta com base em 2017. E eu acreditava exatamente nisso, ó, se ele não perdesse essa linha de tendência verde. Veja que perdeu, né? Então, a gente passa a projetar aqui níveis mais baixos. Vê que
Eu estava estudando um pouquinho aqui o gráfico do Bitcoin e ele veio mesmo nesse fundo aqui, ó, azul, né? Então ele bateu aqui esse fundo azul e pode ser que ele faça fundo duplo aqui, né? Nos $20.000, né? Nessa linha de tendência de baixa aqui até lá por volta de dezembro, tá? Então, cuidado nessa projeção. Se a gente olhar aqui, ó, até o halving, né? O preço pode ficar lateralizando aqui em um processo de acumulação para depois, né, iniciar o processo de alta. Infelizmente não dá para projetar tão alto mais assim, né? Lá em cima, né, como eu tinha projetado, como o preço já começou a corrigir, provavelmente, né, esse preço bate lá os $100.000 ou $150.000 no máximo, tá? Eu queria mostrar também, né, o preço de cunhagem, né, o preço de produção de Bitcoin. Eu vou deixar isso mais para frente, porque agora a gente vai analisar outros gráficos que também mostram que a gente também está em um processo de correção. O primeiro deles é o repetição de ciclo. O que esse gráfico diz? Ele diz o seguinte: pega o preço do momento atual e replica o movimento anterior, né? Então, se a gente repetir o movimento anterior, significa que a gente entrou em um processo de correção, tá vendo? Ó? O preço está aqui nessa linha vertical tracejada. Então, nesse ponto aqui, veja que a partir daqui, com base no movimento anterior, a gente só tem correção. Ah, então o preço vai lá para baixo dos $15.000? Eu não acredito nisso, tá? Se o preço for realmente para $15.000, talvez seria algo parecido com o que aconteceu, né, com o Corona Crash. Não acredito que isso vá acontecer, não. Acho que vai ficar mais lateral aqui, certo? Como essa caixote verde aqui que eu coloquei aqui para vocês. É o que eu acredito nesse momento, tá? Se a gente olhar olhar, né, no caso, os múltiplos do ciclo, né, com base nos ciclos anteriores, para cada linha dessa, ou seja, uma cor, veja que essa azul aqui, ela foi a de 2014. Então, nesse momento aqui, 2014, também tinha aqui uma correção, né, um período de acumulação. Se você olhar aqui 2017, nesse momento aqui também é um processo de correção, que é essa laranja aqui, ó. Se a gente olhar também, né, o ciclo de 2020, novamente a gente está em um processo, um período de processo de correção, né, e acumulação. Se a gente olhar para o momento atual, que é este vermelho aqui, ó, estamos também em um momento de acumulação e projeção. Esse momento é para você fazer suas compras parceladas, seu DCA, tá? Então, momento legal para comprar durante esse período aqui, ó, de baixa, esse ano, né? Ano que vem a gente pensar em vender, né? Então vamos lá. Outra coisa aqui é os dias, né, que falta para o halving. Veja que falta aproximadamente 237. Então, se a gente olhar aqui, ó, veja que nessa linha vertical no meio aqui é a linha zero. Quais são os momentos legais de você entrar pesado, né? 500 dias antes do halving, veja que sempre, todas as vezes foi fundo Bitcoin. Eu fiz vídeo faltando 512, 500 dias, comprei Bitcoin nessa data aqui no canal, tem vídeo falando nisso, mostrando eu comprando. Queda da FTX, era 500 dias antes do halving, comprei também Bitcoin, comprei pouco, mas comprei também fora do vídeo, né? Então, qual é o outro momento agora? O momento é 150 dias antes do halving. 150 dias antes do halving é o segundo melhor momento de compra, tá? 150 dias antes do halving, veja que a gente tem 100 dias até lá, aproximadamente. Então, isso dá mais ou menos 3 meses, o que dá uma confluência, né? Lá para novembro, ou seja, agosto não, né? A gente pode estar setembro, outubro, novembro. Então, a gente tem aí 3 meses, né, do preço lateralizando e a gente chegar no momento legal para a gente comprar um pouquinho, tá? Pronto. Olhando isso, a gente pode falar agora, né, do caso dos bitcoins que estão dentro de corretoras. Eu quero falar primeiro, né, de uma perspectiva mais de longo prazo. Em laranja aqui a gente tem o preço, e em azul a gente tem aqui a quantidade de bitcoins nas corretoras. Veja que se atingiu a quantidade de bitcoins nas corretoras, atingiu o topo exatamente lá no Corona Crash. Muito interessante, né, que a galera colocou mesmo Bitcoin lá justamente para vender, né? Talvez
quem tinha muitos bitcoins, né, e queria tentar matar o preço, matar o Bitcoin através do preço, não conseguiu, né, e a partir daí a quantidade de bitcoins das corretoras só cai. Isso é bom, isso é ruim, isso é muito legal porque mostra que se está faltando Bitcoin em corretoras e existir em algum momento demanda por isso, o Bitcoin se torna escasso, né? Está na mão de quem realmente não quer vender. Então, novamente, a gente está aqui nas mínimas históricas da quantidade, né, de Bitcoins em corretoras e a gente está em níveis aqui de 2015. Então, se a gente olhar aqui mais para perto, veja que aqui, ó, deixa eu colocar mais para cima, ok, aqui, ó, você vê que teve uma entrada de Bitcoin nas corretoras aqui, né, justamente para dar essa venda, né, porque a galera que viu, né, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, se a gente colocar no Google, a gente tem aqui, ó, Evergrande que pede falência chinesa, isso termina contaminando todo o mercado e aí tem uma enxugada aí de dinheiro no mercado. Então, novamente, isso acende a perspectiva de que o preço entra em um processo de correção, né, porque não vai ter fluxo de dinheiro entrando, né? Então, mais uma coisa que a gente coloca como um processo de correção. Olhando aqui esse gráfico, que é o potencial de crescimento do ativo, que ele basicamente coloca em duas escalas, a escala do preço em logarítmico e a escala de preço, né, a escala de tempo também em logarítmica. Veja que o preço sempre busca seu preço real, né, nessa linha vermelha. Então, se a gente dá um zoom aqui, ó, o preço tende a buscar essa linha vermelha. Então ele vai buscar lá embaixo os 21? Eu acredito que sim, tá? O preço já entrou nesse processo de correção aqui, ou ele vai ficar de forma lateral aqui e continuar, né, buscando os 25, ou ele vai lá para baixo mesmo, tá? Lá para os 20 mil dólares. Não tem o que fazer não, é isso mesmo. Feito nisso, a gente vai olhar aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó, o custo de cunhagem, tá? O preço, o custo que os mineradores têm para produzir um Bitcoin. Olhar aqui, ó, ver que esse custo para os mineradores produzirem um Bitcoin, sempre que o preço atinge, né, esse patamar, né, que é o custo de produção, então o preço atinge o fundo. Então você está comprando nesse valor, você está comprando o preço do Bitcoin no seu valor real, né? Ou seja, o preço que ele foi produzido. Então aqui, você vê que aconteceu em 2019, né, no final de 2018 para 2019. Se a gente olhar antes também, ó, sempre que o preço está nesse preço de produção, é o preço do fundo, tá? Se a gente olhar aqui, ó, também em 2020, também o preço de produção, e a gente olhar aqui todo esse período aqui, desde maio de 2022, o preço está numa faixa do seu preço de produção, ou seja, no seu valor real, seu custo de cunhagem, né? Então, se você está comprando nessa faixa, você está comprando o valor que ele tem que ter mesmo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.